Oi, gente, a paz do Senhor Jesus. Vamos continuar estudando o capítulo 7 do livro de Apocalipse, a respeito da abertura dos selos. E você já sabe, com base na aula anterior, que nós estamos vendo esse intervalo que há entre a abertura do sexto selo e do sétimo. O versículo 9 do capítulo 7 começa dizendo: depois destas coisas. Você percebe? Ó, o mesmo raciocínio visto no capítulo 4, versículo 1, e também no 7, 1. Isto é, aqui o apóstolo João está mudando de assunto para explicar algo que aconteceria depois. E aí ele diz que viu uma grande multidão. O que essa multidão está fazendo? Capítulo 5, versículo 9, gente, a gente vê uma multidão ali que está entoando cânticos ao Cordeiro, louvor, eles estão no momento de adoração. Possivelmente essa multidão também estaria louvando ao Senhor ali diante dele. Agora, veja bem, pessoal, é importante a gente entender que essa multidão é o último grupo salvo depois do arrebatamento da igreja. Então eles vão participar das bodas do Cordeiro no final da grande tribulação, encerrando, por consequência disso, a primeira ressurreição, que está em Apocalipse capítulo 20, versículos 4 ou 6, que eu vou ler aqui para vocês. Ó, diz assim: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Tá vendo que interessante? Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte, ou seja, a ida para o lago de fogo e enxofre, né, a condenação final, não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então, esse grupo está no final da grande tribulação, né? Foram salvos ali, João enxerga eles lá, e aí eles estão diante do trono. Agora, seguindo aqui, a gente tem que entender que esse grupo, gente, não é os 144 mil que estão aqui, estarão, aliás, aqui na terra, tá? Você vê que o versículo diz, ó, é uma multidão que ninguém poderia enumerar. Então, consequentemente, não são 144 mil, porque esses são numeráveis, tá? Então, não dava para contar. Então, pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas. Tá? Então, quando se fala aí tribos e povos, está se referindo aí a judeus. E línguas e nações, às demais, as demais nações mesmo, né? De modo geral. Tá? O que eles estão fazendo? Eles estão lá em pé diante do trono. Então, é importante a gente entender o seguinte: João aqui ele teve uma visão do futuro. Tá? Lá no capítulo 6, versículo 9, ele está vendo as almas que estão debaixo do altar. Nós vamos abrir o versículo posteriormente aqui. Então, ele tem duas visões. Uma, ele vê lá o presente, e aqui ele está vendo essa multidão lá no final da grande tribulação que está em pé diante do trono. Lembrando que no capítulo 6, versículo 9, as almas deles estão embaixo do altar. Muito bem. Seguindo, a gente percebe que essa multidão, ela tem palmas nas mãos. O que significa isso, pessoal? É um sinal de ações de graça, de vitória, tá? Eles receberam essas palmas ou ramos de palmeiras, tá? Como símbolo daquilo que eles desfrutariam lá em cima, né? No céu junto com o Senhor. Para que você tenha uma ideia, quando os reis voltavam da guerra, os povos davam ações de graça comemorando com ramos de palmeira. Então, por isso que o texto usa esse termo. É uma comemoração da vitória que esses homens tiveram, né? Depois do período aí tribulacional. Certo. Então você vê, ó, João capítulo 12, versículo 13, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro clamando: Hosana, quem que estava lá? Jesus, ó. Bendito que vem em nome do Senhor e que é o rei de Israel. Tá vendo? Maravilha.
Versículo 10 diz que, e clamavam em grande voz, dizendo, ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Então, a gente vê o seguinte, pessoal, o mundo busca formas de eliminar a culpa do pecado, de ser salvo e tal, e procura uma coisa aqui, procura outra ali, de repente por um meio intelectual, né? Só que tem um detalhe, essas pessoas que estão diante de Deus, elas atribuem a salvação ao Cordeiro, e a salvação aqui, gente, é plena, isto é, para corpo, alma e espírito. Atualmente, as pessoas que buscam a salvação, elas querem a salvação apenas do corpo. Na grande tribulação também, vai ter muita gente, né, no período tribulacional, que vai querer a salvação apenas do corpo, mas não vai querer e ter um relacionamento com Jesus Cristo para ficar com ele eternamente, garantindo aí, então, a salvação do espírito e da alma. As pessoas hoje olham mais para aquilo que satisfaz a carne, e ao contrário que deveriam olhar para aquilo que satisfaz o espírito. Então tem muita gente focada nisso. Isaías 43, 10 e 11 vai dizer lá que não há salvação fora de Deus, ele é o único salvador, não tem outro. Então, da onde você que está me assistindo aqui, onde você tem procurado a salvação? Para o seu corpo, para a sua alma, para o seu espírito? Onde você tem buscado? De repente você já tem ido atrás de tanta coisa que não tem te ajudado, né? Então você tem que crer naquele que de fato pode livrar a sua alma da condenação eterna. Muito bem, pessoal. Seguindo, a gente vê aí, ó, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, porque existe somente um Deus e somente um intermediário, ou seja, um mediador entre Deus e o homem, tá? Que é Cristo Jesus. Então, não é Buda, não é Maria, não é Allan Kardec, não é qualquer outra pessoa que você queira imaginar aí. Só Jesus Cristo foi o único que morreu e ressurgiu. Então, ele que pode salvar a nossa alma. Muito bem. No versículo 11, nós vemos aí, ó, todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes. E ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram. Então você vê, quem está lá em cima? Anjos, anciãos, 4 seres viventes, né? E nós estaremos também com ele lá antes desse período tribulacional. O que eles estavam fazendo, gente? Eles se prostraram. Isso que eles ficam fazendo lá, adorando Deus, se prostrando. Né? É uma adoração genuína. Hoje nós vemos o seguinte, que existem pessoas que elas se prostram por fora, mas elas ficam em pé por dentro. E nós vemos isso em Mateus, capítulo 27, que você está vendo aí, ó, do 28 até o 31. Tá? Olha o que diz aqui. 27 e 28, fala assim, ó, despojando-os das vestes, cobriram-no com um manto escarlate. Aqui está falando de Jesus quando ele está na cruz. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço. E ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo, salve rei de judeus. Você está vendo, então? Eles estavam ajoelhados por fora, mas estavam em pé por dentro. Na igreja tem muita gente assim hoje, pessoal. Gente que está submissa por fora, ajoelhado, tudo bonitinho. Olha, a posição dele ali, você olha, é coisa bonita de se ver. Mas por dentro tem a rebeldia, tem a insubmissão, sabe? Tem uma intenção ruim. Ele abriga o mal dentro de si. Assim como esses homens fizeram com Jesus Cristo, muita gente está fazendo hoje. E aí diz, ó, eles não só escarneciam, fala assim, ó, e cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça, eles bateram em Jesus, tá vendo? Depois de o ter escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Ou seja, pessoas que realmente, de fato, traíram Jesus, demonstraram ser uma coisa e eram outra. Você conhece pessoas que estão fazendo isso com você? Elas na tua frente, elas são uma coisa, só que quando você menos espera, elas se transformam em outra, de uma hora de repente, né? E aí vem a surpresa grande. Então aqui, nesse texto de Mateus, nós vemos isso. Lá no céu, não. Esses homens, né, essas pessoas que estão lá, os anciãos, os seres viventes, enfim, essa grande multidão, eles estão ali adorando Deus verdadeiramente. Seguindo, a gente vê o seguinte, ó, versículo 12. Amém.
o louvor e a glória, a sabedoria e as ações de graça, a honra e o poder e a força sejam do nosso Deus. Isso que inclui aí, está incluído no ato de adoração. Então, sejam ao nosso Deus aí pelos séculos dos séculos. Então, gente, Apocalipse capítulo 5, aliás, aqui no versículos 11 e 12, aqui nós vemos, né, uma adoração ao Pai. No capítulo 5, nós vemos uma adoração ao Filho, capítulo 5, versículo 12. Então não tem como você negar a Trindade, tá vendo? 3 em unidade. Nós vemos isso aqui no Apocalipse. Quem nega a Trindade não consegue compreender o Apocalipse com clareza. Seguindo aqui, olha só, o 13. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: esses que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? 14. Respondi-lhe: meu senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são esses os que vêm da grande tribulação. Eles lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Aqui, gente, entra aquele paralelo que eu adiantei um pouquinho para vocês agora há pouco. Veja bem, no capítulo 6, versículo 9, nós vemos lá uma multidão, né, de pessoas que a alma deles estavam debaixo do altar, isso é, eles estavam ali no paraíso. Então, quem morre hoje vai para o paraíso. Quem morrer no período de grande tribulação também irá para lá. Quando a gente vai para o capítulo 6, versículo 11, diz assim, ó: então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e eles disseram que repousasse ainda por um pouco de tempo. Por que eles têm que repousar? Até que se completassem, né, também se completasse o número dos seus conservos e dos seus irmãos que iam ser mortos igualmente com eles. Então você consegue perceber que lá atrás está se falando de uma primeira multidão que está ali. Quando chega no capítulo 7, versículo 9, é outra multidão, né? Por isso que ele fala aqui, ó, vocês têm que ficar esperando. O que João está dizendo aqui, capítulo 6, versículo 9, olha, vocês vão repousar, tá? Porque ainda tem mais gente para chegar. Eles vão morrer como vocês. É por isso que aqui, ó, ele fala: depois dessas coisas, vi, eis, grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono. Você percebe? Então, aqui está no final. Por quê? Porque eles já estão lá na sala do trono. João está enxergando eles lá. Então, no primeiro momento, foi uma visão do presente, almas debaixo do altar, ou seja, no paraíso, e aqui Deus mostra para ele o final da grande tribulação, os homens que estariam lá. Que coisa linda, irmãos. Isso aqui é coisa maravilhosa. Seguindo, a gente vê, ó, que esses homens foram vencedores. Tanto é que você vê Apocalipse capítulo 3, versículo 21, falando: ao vencedor, dar-lhe-ei de sentar-se comigo no meu trono, assim também como eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Então não tem como esses aqui do capítulo 7, versículo 9, a gente viu aí, né, e que estamos vendo aqui dos versículos posteriores, eles estarem lá na sala do trono antes daqueles primeiros do capítulo 6, versículo 9, percebe? Então, os do capítulo 6, versículo 9, teriam que esperar esses que nós estamos vendo agora, chegarem lá no paraíso, junto com eles, para completar o número, e aí Deus mostrou para João ao mesmo tempo, todo mundo lá diante do trono de Deus, na sala do trono. Até aí juntou as duas multidões, aquela primeira que já estava ali e a outra que veio depois aqui. Seguindo, ó, diz assim: razão porque se acham diante do trono, ou seja, eles foram vencedores, né? E os servem de dia e de noite. Então você vê, ó, aqui, pessoal, nós vemos que as pessoas na igreja, elas ficam paradas, né? Não querem servir e tal, ficam ali só olhando de longe, né? Lá não, lá eles servem de dia e noite. Então nós percebemos que é necessário ter um corpo, uma alma restaurada para poder estar ali no ambiente da sala do trono. Porque com essa alma que a gente tem hoje, pessoal, a gente não aguenta, né? Você vê, ó, convido os irmãos para orar, em meia hora a pessoa já não aguenta orar direito, né? É um sacrifício. 5 minutos, a igreja orando junto ali, 5, 6 minutos, no máximo 10 minutos, o pessoal já está falando amém, já está querendo sentar. Então você vê que esse corpo que nós temos, essa alma, não serve para estar lá. Lá é uma outra dimensão, onde eles
louvam, eles adoram, eles servem o tempo todo, constantemente, dia e noite, conforme a gente está vendo aqui. Né? Seguindo, a Bíblia diz aí, ó, serve dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Então, o tabernáculo aqui representa a glória de Deus, é o lugar onde Deus manifestava a sua glória lá no Antigo Testamento. Então, é isso que Deus está fazendo aqui, vai fazer com eles. O Senhor vai abrigá-los, vamos dizer assim, debaixo da glória dele, né? Nós, né, seremos envoltos pela glória do Senhor Deus. Avançando, a gente tem, ó, jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Tá? Então, percebe como é que o corpo vai ser diferente? É esse corpo que está mencionado em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 40 e 44, e você sabe, é aquele mesmo corpo que Jesus aparece lá, acho que João capítulo 20, ou 20 e 21, aparece no final lá, né? Então, olha só, 1 Coríntios diz, ó, também há corpos celestiais e corpos terrestres. E, sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra a glória dos terrestres. Ou seja, a glória desse corpo terrestre aqui, meu irmão, ela não serve para estar lá. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também um corpo espiritual. E é esse que nós receberemos para estarmos com Deus lá por toda a eternidade. E aí nós vemos o versículo 17. Pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. Que coisa maravilhosa, as águas tranquilas, né? Teremos a nossa alma refrigerada, enfim. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Irmão, isso aqui é importante a gente falar. Veja bem, esse versículo aqui, ele está num contexto de grande tribulação. Tá? Às vezes nós ouvimos pregações falando que Deus vai enxugar do olho toda a lágrima nos dias de hoje. Não é isso que vai acontecer, meu irmão. Isso aqui é lá na frente. Hoje, daqui até o arrebatamento, nós ainda passaremos por situações muito difíceis. Eu não estou aqui lançando palavra contrária a você, nada disso, mas é uma realidade. Nós ainda derramaremos lágrimas. Então, esse versículo não se aplica nos dias de hoje. Isso aqui é lá para frente, para os vencedores que já estarão com outro corpo. Você percebe? Esse outro corpo que nós vamos receber, com uma alma restaurada, não tem esse negócio de lágrima, não tem fome, entendeu? Se nós pudéssemos, não tem doença. Se a gente pudesse brincar com isso, eu diria o seguinte, que lá você vai poder nadar no rio de Coca-Cola, meu irmão, e beber aí, né, ficar debaixo de uma cachoeira de leite moça. Ou seja, você pode comer chocolate à vontade. Enfim, comer um monte de coisa que não vai te fazer, não vai ter problema. Tá certo? Já esse corpo que nós estamos aqui é limitado. Então, lá sim, nós teremos toda a lágrima do nosso olho enxugada, porque estaremos com um corpo diferente. Tudo bem? Seguindo, eu encerro fazendo para você aquele convite especial do Senhor Jesus. Você precisa entregar a sua vida para Ele. Isaías 43, versículo 11. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há salvador, conforme a gente comentou antes aqui. Então, a salvação só vem daquele que morreu e ressurgiu ao terceiro dia. Aquele que é mencionado lá em Apocalipse capítulo 5, que é capaz de abrir o livro, o Cordeiro de Deus. João capítulo 1, versículo 29, diz que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, você precisa entregar a sua vida para Jesus Cristo, procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa, converse com o líder espiritual, ou procure, se você não quer ir à igreja, procure para ver se você descobre aí perto da sua casa alguma célula, algum culto nos lares, alguma reunião de oração, e começa a participar com os irmãos, sabe? Começa a ler a Bíblia, começa a se aproximar mais da palavra de Deus, para que você encontre o refrigério para sua alma, fique aí desfrutando da paz do Senhor Jesus, que é ela que excede todo entendimento e nos ajuda a vencer esses tempos difíceis que estamos enfrentando. E você, meu irmão, que já está no reino de Deus, né, está desfrutando aí daquilo que o Senhor Deus tem para nós, Filipenses 4:4 diz que alegrai-vos, né? Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor.
Irmãos, a nossa alegria tem que ser grande, porque nós estamos no grupo que vai subir no arrebatamento da igreja. Ficaremos livres desse corpo, dessa alma, sabe, essa alma será restaurada. Então nós temos que dar glória a Deus, porque se Jesus Cristo voltar agora, seremos arrebatados. E como você sabe, ele pode voltar a qualquer momento, e nós seremos transformados no piscar de olhos, ou seja, 7 milésimos de segundos, e estaremos para sempre com o Senhor num corpo glorificado. Amém? Então vamos nos fortalecer, nos alegrar no Senhor Jesus, porque essa é a esperança que nós temos, a bendita esperança. Cristo em nós, a esperança da glória. Fiquem na paz do Senhor Jesus, que Deus continue nos abençoando, nos fortalecendo, gente, e até o próximo vídeo. Um abraço.